Antes de qualquer julgamento, existe um ponto essencial que quase nunca é observado. O preconceito não começa no outro, ele começa na inconsciência. Ele não surge do nada nem é algo natural do ser. Ele é aprendido, herdado e repetido automaticamente. E enquanto não é trazido para a consciência, continua se manifestando como separação, rejeição e sofrimento, tanto individual quanto coletivo. O preconceito não é algo natural do ser, ele é aprendido, absorvido, repetido, é um pensamento condicionado que atravessa gerações sem ser questionado. Toda forma de preconceito nasce da inconsciência coletiva, um campo mental herdado onde ideias cristalizadas são passadas como verdades absolutas sobre raça, gênero, religião, classe social, aparência, cultura, escolhas de vida. Essas ideias não surgem da presença, surgem da repetição automática. O preconceito é um pensamento inconsciente repetido tantas vezes que virou identidade. Quando alguém diz "eu sou assim", muitas vezes está apenas dizendo "eu nunca questionei isso". O ego vive de comparação. Para existir, ele precisa se sentir diferente e de preferência superior. As comparações são uma das principais armadilhas do ego. Um mecanismo que nos afasta da presença e nos aprisiona em sofrimento desnecessário. Comparar é a função do ego, não da consciência. O ego precisa se comparar para existir. O ego constrói sua identidade ao se ver como melhor ou pior que os outros. Essa comparação é sempre instável porque depende do externo, status, aparência, inteligência, conquistas. Mas a consciência verdadeira não se compara, ela apenas é. Toda comparação gera sofrimento. Quando você se sente superior, alimenta o orgulho e a separação. Quando se sente inferior, ativa a desvalia e a inveja. Ambas são formas de inconsciência. Sempre que você compara, você está negando quem você é agora. Comparações tiram você da presença. A mente está sempre olhando para o que o outro tem, faz ou é, e com isso você se desconecta do seu próprio caminho. O agora nunca é suficiente para o ego. Ele quer ser alguém mais, estar em algum outro lugar. Ao se comparar, você deixa de viver a sua verdade no presente e começa a buscar uma identidade fora de si. A verdadeira paz surge quando você abandona comparações. Você não é o que tem, você não é o que faz, você é. Quando você silencia a mente e repousa na presença, não há ninguém com quem se comparar. Existe apenas o ser, a vida acontecendo, viva e plena aqui e agora. A comparação é um jogo do ego. A consciência não compete, ela reconhece a unidade por trás de todas as formas. Por isso, o preconceito é uma ferramenta perfeita para o ego. Ao julgar o outro, ele se fortalece. Quando eu rotulo alguém como inferior, errado, ameaçador ou inadequado, o ego cria a ilusão de que eu sou melhor, mais certo, mais puro, mais evoluído. Mas isso é apenas medo disfarçado de certeza. Todo julgamento fortalece o ego. Toda aceitação dissolve o ego. O preconceito nasce exatamente da ilusão da separação. A crença de que o outro está fora de mim, contra mim, distante de mim. Quando a consciência está ausente, a mente fragmenta a realidade. Ela cria nós e eles, certo e errado, superior e inferior, normal e anormal. Essa fragmentação é o solo onde o preconceito cresce. Mas quando alguém está presente, algo muda profundamente. Não se vê rótulos, vê-se o ser. A presença reconhece a essência por trás das formas. Ela pode perceber desequilíbrio, dor, ignorância ou inconsciência no outro, mas não transforma isso em ódio ou ameaça. Transforma em compreensão. A verdadeira espiritualidade não nega as diferenças, ela reconhece a unidade por trás delas. Nada está separado. Somos expressões diferentes da mesma origem. Muitos preconceitos nascem de feridas emocionais profundas da criança interior. A criança que não foi aceita aprende a rejeitar. A criança que foi humilhada aprende a humilhar.
A criança que precisou se adaptar para ser amada aprende a atacar o diferente. O preconceito nesse nível é um mecanismo de defesa, uma tentativa inconsciente de evitar a própria dor. Ao julgar o outro, a criança ferida tenta se proteger da sensação de não pertencimento, mas sem perceber, perpetua exatamente o mesmo ciclo de exclusão que a feriu. Por isso, combater o preconceito apenas no discurso não é suficiente. Ele precisa ser curado no campo emocional. E a plataforma onisciente da luz atua justamente no nível onde o preconceito nasce, o campo inconsciente. Ela não trabalha apenas com ideias ou conceitos mentais, mas com as camadas sutis onde estão armazenadas as memórias coletivas, ancestrais e emocionais que sustentam a ilusão da separação. Através de suas ferramentas, ela auxilia na limpeza de padrões herdados de julgamento, rejeição e superioridade. Muitos deles absorvidos ainda na infância, no ambiente familiar ou no campo social, antes mesmo de serem questionados conscientemente. Feridas da criança interior ligada à exclusão, à vergonha, ao medo do diferente ou à necessidade de pertencimento são suavemente acessadas e reintegradas, permitindo que a consciência volte ao seu estado natural de unidade. Ao dissolver esses registros no campo energético, a plataforma não força a aceitação, ela revela a verdade. Quando o ego silencia, o preconceito não se sustenta. O que emerge é a percepção direta do outro como extensão da mesma origem do mesmo ser. Assim, a transformação não acontece pela luta contra o preconceito, mas pela transmutação da inconsciência que o criou. Superar o preconceito exige um movimento profundo de transformação interna. É uma morte simbólica, a morte da identidade construída sobre rótulos, certezas rígidas e histórias herdadas. Toda transformação verdadeira envolve desconforto. O ego resiste, a mente luta, porque deixar o preconceito morrer é perder uma identidade antiga. Mas essa morte não é perda, é libertação. Quando algo velho cai, abre-se espaço para um novo olhar, uma nova consciência, um novo capítulo. A transformação é o fim da separação interna e o renascimento da unidade. Aquilo que parecia ameaça passa a ser espelho. Aquilo que parecia estranho passa a ser humano. Aquilo que parecia distante passa a ser familiar. Quando a presença se estabelece, o preconceito não encontra onde se apoiar, porque ele precisa da mente automática para existir. A presença simplesmente vê, sem rótulos, sem histórias prontas, sem necessidade de se sentir maior ou menor. E nesse ver, algo se cura, não só no indivíduo, mas no campo coletivo. Porque cada pessoa que deixa de reagir inconscientemente interrompe uma cadeia antiga. Cada pessoa que escolhe consciência ao invés de julgamento dissolve um pedaço da separação no mundo. A verdade essencial é que todo preconceito é ego, toda aceitação é consciência. Nada está separado. Somos todos pertencentes ao mesmo campo, à mesma origem, à mesma vida se experimentando em formas diferentes. Curar o preconceito é lembrar quem somos, e lembrar quem somos é um ato profundo de transformação. Quando a separação morre, a consciência nasce. Espero que você tenha gostado dessa mensagem. Se inscreve no canal se você gosta de acompanhar mensagens que expandem a consciência e trazem a cura interna. Eu te vejo no próximo vídeo.